Fala, torcedor vascaíno. Ontem o Vasco empatou por 1-1 contra o Cruzeiro, no Mineirão às 6h30 da noite. Um jogo muito difícil. Esse vídeo aqui é um vídeo pós-jogo. Pra quem não me conhece primeiramente, tá chegando agora. Meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno. Então muito obrigado pela sua presença. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise resumidamente da partida. Vou mostrar as estatísticas da partida também. E um pouquinho sobre a coletiva do Rafael Paiva. Do que ele falou sobre o Vasco no jogo. E também vou mostrar a classificação, a tabela do Brasileirão, como que o Vasco ficou. Se o Vasco permaneceu na mesma posição, se subiu ou desceu alguma posição também na tabela, tá? Então, resumidamente, vou fazer uma análise aqui do que eu achei da partida, depois a gente vai colocar os dados na tela também. Vamos lá. Mais um jogo, né, que tá na conta da arbitragem, vamos se dizer. Vamos colocar aqui, aquele pênalti ali em cima do Jean David, pra mim foi pênalti claro, né? Cara, pra mim não tem dúvida nenhuma que aquilo ali foi pênalti. Pra mim a gente foi, sim, engarfado pela arbitragem mais uma vez, né? Então, cara, difícil, jogo difícil, a gente já sabia. É um empate muito amargo, na minha opinião, em que o Vasco jogou muito bem no primeiro tempo. O Vasco conseguiu dominar um pouquinho o Cruzeiro, conseguiu atacar, finalizar. Foi um jogo bem correto do Vasco no primeiro tempo. Primeiramente, o Vasco entrou em campo com uma escalação totalmente diferente que a gente nem imaginava, que era Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues lateral direito. Então o que o Rafael Paiva fez? Ele acabou mesclando um pouco o time com alguns jogadores titulares e alguns jogadores de reserva, para poder poupar para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Então, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues lateral direita foi a novidade, João Vitor na zaga no lugar do Maicon, e o Léo também continuou. Lucas Piton, lateral esquerda. Dupla de volante ali foi diferente. Foi Hugo Moura e Matheus Carvalho, perdão, ia falar Esforza. Coutinho, era novidade como titular. Eu tinha trago no pré-jogo também que ele seria titular provavelmente. Ele e o Emerson Rodrigues também, como foi titular também. O David na ponta direita, na ponta esquerda. E o Verratti como centroavante. Então essa escalação é totalmente diferente, que a gente nem imaginava dessa escalação do Vasco aí. Eu particularmente não fazia a mínima ideia. E é que o Vasco e o Rafael Paiva vai colocar essa escalação no jogo de ontem, tá? E aí, cara, um jogo totalmente difícil, que a gente já imaginava que ia ser difícil. Jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão é muito difícil, mesmo que eles não estão em uma boa fase, mas é um jogo muito difícil. Eu acho que tenho certeza absoluta que se você chegasse qualquer vascaíno antes do jogo e perguntar, o que você acha do resultado de um empate aqui no Mineirão? O torcedor vascaíno ia falar, ok, beleza, um empatezinho, tranquilo, levar um pontinho fora de casa, tá ótimo. E também eu, particularmente, eu concordaria. E como a gente fez também, ganhar um pontinho, pra mim não vou reclamar, nada do tipo. Mas é um empate completamente amargo. Por quê? Porque tem erro da arbitragem, em questão do pênalti do Jean David, e tem aquela expulsão ali do Matheus Carvalho, que a gente vai comentar um pouquinho sobre também, tá? Cara, foi o que eu falei. Você perguntar pro Vascaíno antes do jogo, o Vascaíno vai concordar com um pontozinho, pô, tá ótimo fora de casa, quando o Cruzeiro, o Mineirão completamente lotado, né? Lotado praticamente não, mas tinha o quê? Mais de 30 mil pessoas no estádio, então o torcedor do Cruzeirense estava apoiando o clube lá, e mais uma vez, parabéns pro torcedor do Vasco fora de casa, lá em Minas Gerais, completamente lotou o setor visitante destinado à torcida do Vasco, tá? Mais uma vez nossa torcida representando fora do Rio de Janeiro. E aí, cara, falando um pouquinho da partida, a gente começou a partida um pouquinho, infelizmente, com a lesão do David, né? Espero que não seja nada grave, talvez de tarde aí, nossa live de tarde, pra quem também tá chegando agora no nosso canal, a gente tem livezinha de tarde. Então, de tarde, a gente provavelmente vai trazer aquela informação sobre o David, como tá a situação dele. Infelizmente, acabou se machucando. E, cara, no meu ponto de vista ali, cara, parece muito aquela lesão igual do Paulinho e do Jair, do LCA, do ligamento cruzado anterior. E espero muito que não seja. Mas, cara, pela reação do jogador, pela maneira como foi, que saiu de maca, saiu chorando. Pô, muito triste ver essa lesão do David aí, infelizmente, né? Então, começamos com essa lesão do David ali e logo em seguida entrou o pequenininho Jean David. O Vasco, no primeiro tempo, como eu falei, pra mim foi um ótimo primeiro tempo do Vasco. Não achei o primeiro tempo ruim do Vasco, não. Sendo bem sincero. O Vasco acabou fazendo algumas jogadas, construindo jogadas e tudo mais. E aí, cara, é o que eu falo, né? Aquela questão da arbitragem em cima o pênalti em cima do Jean David, pra mim foi pênalti claro, tá? Pra mim foi pênalti claro em cima do Jean David, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão da expulsão, a gente pode discutir um pouquinho. E aí vai da opinião de qualquer um. O pessoal fala que foi expulsão, foi pra ser expulso.
alguns falam que não era pra ser expulso, e assim vai, né? Mas a questão do pênalti não tem discussão. Pra mim foi pênalti claro, claro mesmo. E aí, cara, o Vasco no primeiro tempo jogou um primeiro tempo muito bom, inclusive, e aí acabou fazendo um gol, né, do Verratti, mais uma vez, nosso centroavante representando, né, o cara precisa de uma oportunidade pra fazer um gol, gente, ele é muito matador, é um baita de um centroavante que tá sempre ali ajudando o Vasco da Gama. E aí, a gente foi pro segundo tempo com 1 a 0, resultado na nossa mão, o Cruzeiro não tava atacando não tava dando tanto perigo pro Vasco, sendo bem sincero, E infelizmente no segundo tempo, cara, a gente acabou tomando aquele gol do Cruzeiro de bobeira, do Zé Ivaldo, né, de cabeça, e cara, mais uma vez o Lucas Piton, né, eu sempre falo pra vocês, eu acho que pro ano que vem o Lucas Piton não fica no Vasco, tá, pra mim ele é um baita de um lateral, mas ele é muito precário na marcação, pra mim a marcação dele é muito fraca, lógico que não tem comparação ele com o Pumita é muito fraco na marcação, agora o Piton ele é fraco também, tá? Ele não é precário igual o Puma, não. Puma é exageradamente muito ruim na marcação. O Piton, ele tenta ali, ele é esforçado e tudo mais, mas ele é ruim também, marcando. E mais uma vez um gol em cima dele, né? Eu vi uma estatística, inclusive, quando eu tava assistindo o jogo, que o Piton, no lado esquerdo do Vasco, a gente tomou de 16 gols, a gente tomou 13 do lado do Piton, lateral esquerdo. Então, pra gente ver a noçãozinha aí de como o Piton ele é carente nessa marcação. Ele é ruinzinho de marcando, né? E, cara, é um lateral que, lógico, ofensivamente é um lateral muito bom, que ajuda muito, que cruza muito bem, né? E a gente vê aí na assistência dele pro Verratti diversas vezes. Mas na marcação, ele é um pouquinho precário. Tá bom? Cara, então mais ou menos isso. A gente acabou tomando esse gol em cima de novo do Piton. Pra mim, ele tentou atrapalhar o zagueiro ali, não conseguiu, né? Nem subiu na bola, o zagueiro subiu sozinho em cima do Piton mais uma vez. E cara, logo em seguida, teve aquela expulsão do Matheus Carvalho. E aí vai da discussão do torcedor vascaíno. O segundo tempo do Vasco não foi tão lá aquelas coisas antes dessa expulsão. Não estava sendo aquelas coisas igual foi o primeiro tempo. Por quê? Porque o Vasco estava com o resultado também na mão. Obviamente não vai entregar o jogo pro Cruzeiro, não vai chamar adversário. Mas também não vai ficar atacando igual maluco, né? Então, a gente estava com 1 a 0, acabamos tomando esse gol aí do Zé Ivaldo. E aí logo em seguida, passou sei lá uns 10, 5 minutos, o Matheus Carvalho, uns 10, 20 minutos, né? Eu acho 15 por aí. Matheus Carvalho acabou sendo expulso. Que aí gerou uma polêmica, ele ficou puto, ele colocando o dedo na cara dos jogadores, ele ameaçando tacar água no torcedor cruzeirense lá também no vestiário, e etc. Mas aí vai da discussão no torcedor vascaíno. Muito torcedor falou que foi pênalti, muito torcedor falou que não foi pênalti. E foi pênalti não, perdão. Que foi pra ser expulso e que não foi pra ser expulso. Eu, na minha opinião, eu achei que não era pra ser expulso. Pra mim cabia um amarelo ali, beleza. Gente, o cara deu um carrinho, é disputa de bola no chão, não tem muito o que fazer. Os dois caras vão disputar a bola de qualquer maneira. O cara deu um carrinho, o Matheus Carvalho foi disputar a bola, infelizmente o pé do cara, a coxa, sei lá o que foi. Inclusive, vou colocar na tela aqui um lance, cara, que eu achei. Olha isso aí. Isso aqui, cara, que eu não entendo. Eu não entendo isso aqui. É o que a gente sempre reclama na CBF e tudo mais. Cadê o critério? Cadê o critério? Como que isso aqui... Ó, isso aqui foi pra amarelo, pior do que o Matheus Carvalho. Olha isso aqui do Keno. Isso aqui foi no jogo de ontem também, do Fluminense com o Atlético Goianiense. Como que isso aqui foi pra amarelo e isso aqui foi pra vermelho? Entendeu? Olha isso, o cara tá disputando a bola aqui, o Matheus Carvalho tá disputando a bola com o jogador do Cruzeiro. E aí, como que isso aqui foi pra cartão vermelho e isso aqui foi pra cartão amarelo? É o que a gente sempre reclama. Cadê o critério da arbitragem, dos juízes? Cadê? Como que isso aqui não é pra ser expulso? Tá? Cara, é inacreditável, entendeu? Enfim, pra mim, na minha opinião, não é pra ser expulso. Pra mim, cabia um amarelo sim ali no Matheus Carvalho. Pra mim, não era pra ser expulso direto. Matheus Carvalho tava fazendo uma boa partida. É um jogador bastante raçudo, né? Que a gente sabe. É um jogador que sempre tá ajudando ali. Ele tava um pouquinho mal nos últimos jogos aí, que ele tava sendo titular no lado do Hugo Moura. Mas ele acabou se recuperando nesse jogo aí. Eu achei uma partida ok do Matheus Carvalho, tá? Então é mais ou menos isso. As estatísticas do jogo tá aqui na tela pra vocês também. Olha isso, 56% de bola. E aí, continuando falando também, né, um pouquinho do jogo, depois que o Matheus Carvalho foi expulso, não tem muito o que fazer também, né, gente?
Aí o Vasco se protegeu, se defendeu, tava no finalzinho também, praticamente. E aí foi isso, né? O Cruzeiro não deu tantos sustos também no Vasco. Teve uma defesa muito boa do Léo Jardim, que defendeu uma bola no cantinho. Eu acho que mais nada além disso, sabe? Eu acho que se não fosse aquele gol ali do Zé Ivaldo, meu irmão, o Vasco ganhava aquele jogo, a gente saía com 3 pontinhos, seria ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Não que esse um pontinho fora de casa é ruim, tá? Eu achei esse um pontinho ok do Vasco também. Mas, obviamente, a gente queria os 3 pontos. E aí, a estatística do jogo tá aqui, ó. O primeiro tempo do Vasco, como a gente tá vendo aqui, ó, como foi bom esse primeiro tempo do Vasco, foi muito melhor do que o do Cruzeiro. Chances de gol, 2 do Vasco, 0 do Cruzeiro no primeiro tempo. Finalizações, 9 do Vasco no primeiro tempo, 5 do Cruzeiro. Defesas do goleiro, 2 do Cássio e 2 do Léo Jardim. E assim foi, entendeu? 42% de bola do Vasco, 58% do Cruzeiro. O Cruzeiro foi com mais bola, né? Mas o Vasco teve mais oportunidades, finalizou mais, tentou mais que o Cruzeiro. E aí, segundo tempo, foi aquilo, né? O Cruzeiro tentando mais, ó, 10 finalizações contra 4 do Vasco. Foi o que eu falei. O Matheus Carvalho foi expulso e aí, cara, abriu a portinha pro Cruzeiro tentar investir mais ali nos atacantes, colocar atacante em campo, tentar fazer o gol realmente, né? Porque com um a menos ali o Vasco acaba sofrendo mais. E aí, cara, mais uma vez o Vasco conseguindo também se sustentar com um a menos em campo. A gente sustentou aquele primeiro tempo inteiro contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, nas quartas de final. E mais uma vez o Vasco conseguindo sustentar também contra o Cruzeiro, tá? Foi menos tempo, obviamente, mas conseguiu sustentar também. Beleza? Eu não achei a partida ruim do Vasco, não achei uma partida péssima, nada disso. Achei uma partida ok do Vasco de verdade. E aí, no geral aqui, ó, 15 finalizações do Cruzeiro, 13 do Vasco. Então, cara, pra mim eu achei ok, de verdade mesmo, esse jogo do Vasco. Pra mim, o Vasco saindo vitorioso, a gente queria muito, né? Merecia vitória também, acho que mereceu mais do que o Cruzeiro, inclusive. Se não fosse aquela expulsão do Matheus Carvalho, eu acho que o Vasco talvez conseguiria fazer um gol. Talvez. Teve algumas oportunidades ainda com um jogador a menos. Então, uma partida ok, bastante do Vasco, tá? E aí, cara, o Rafael Paiva falou na coletiva também, ó. Rafael Paiva valoriza ponto conquistado pelo Vasco. Ele falou o seguinte: não deixa de ser um bom resultado. Eu também achei de verdade, eu achei que, cara, não deixa de ser um bom resultado de verdade. Um pontinho fora de casa, vai ter um joguinho a menos ainda. Sábado, 9 horas da noite, joga contra o Juventude no São Januário. É um jogo difícil, o time do Juventude é chato. Mas não é aquele time, impossível, difícil pra caramba, nada disso. Tanto que tá lá embaixo na tabela também. Na casa deles são muito fortes. Agora, fora de casa, eles não são tão fortes assim. Beleza? Inclusive empatou, né? No último jogo agora contra o Bragantino dentro de casa. E aí, dia 5, a gente joga contra o Juventude. Tem um jogo contra o Cuiabá também atrasado. Então, cara, o Vasco tem uma possibilidadezinha ali. Tem muita possibilidade ainda de encostar ali no G6 e tudo mais. Obviamente, de ganhar esse jogo aqui, cara, ia ser ótimo. Ia ser perfeito. E aí, cara, tá aqui a tabela do Brasileirão, depois dessa 28ª rodada ser concluída, todos os jogos aconteceram, e o Vasco ganhou uma posição, subiu uma posiçãozinha ali, tá com 36 pontos, óbvio, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos aqui também do que o Vasco tá com 27, o Atlético tá com 26, o Cruzeiro, que tá em 8º lugar, tá com 43 pontos, tá com 28 jogos. Então o Vasco tá com um jogo a menos que o Cruzeiro também. Então o Vasco ganhando esse jogo contra o Cuiabá, jogo atrasado aí, pode encostar em cima deles. Tá? Então o Vasco subiu para 9º lugar de novo, retomou a sua posição ali, que era do Atlético Mineiro. E é mais ou menos isso, tá? O próximo adversário do Vasco é o Juventude, no sábado, dia 5, tá? Às 9 horas da noite, no São Januário. Então o Juventude aqui tá com 33 pontos, tá na cola do Vasco também. Se ganhar do Vasco do Januário, vai pra 36, fica a mesma pontuação do Vasco, tá? Então, provavelmente também, né, se Deus quiser, o Vasco não vai perder esse jogo. Dentro de casa, o Januário lotado. E também, cara, lembrando, quarta-feira agora tem um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. E lembrando vocês, gente, eu não fiz pós-jogo desses últimos jogos aí todos, mas contra o Atlético Mineiro, Copa do Brasil, vou fazer aquela livezinha pré-jogo, de tarde, e de noite a gente vai fazer aquela livezinha pós-jogo, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo nesse vídeo. Conto com o like de vocês, a inscrição também é muito importante, ajuda demais. É mais ou menos essa análise pra mim desse jogo, aí. Eu acabei indo pra uma festa que eu tinha que ir, de um tio lá.
E aí, cara, eu fui no restaurante, era no restaurante, a TV tava um pouquinho longe de mim, então eu não conseguia assistir tanto aquele perfeitamente, igual eu assisto na minha casa, no estádio, etc. Então, é mais ou menos isso, tá? E aí, por isso também foi o motivo de eu não conseguir fazer live pós-jogo pra vocês. Beleza? Mas contra o Atlético Mineiro, agora nessa quarta-feira vai ter aquela livezinha pós-jogo. E sábado também vai ter livezinha pós-jogo com vocês, tá? Pós-jogo e pré-jogo também com vocês no sábado. Beleza? Então é mais ou menos isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo nesse vídeo. Deixa seu like, inscreve no nosso canal, videozinho um pouquinho mais longo. Mas é isso. Tá? Saudações vascaínas, um beijão. Conto com a presença de vocês na livezinha de tarde com vocês, trocando aquela ideia, conversando um pouquinho. Tá? Tamo junto. Saudações vascaínas.